Graça e paz, igreja. Amém? Uma honra estar aqui. Agradeço ao pastor Márcio, agradeço a Fernanda, toda essa equipe Super Power Plus, Mega, Blaster. Que mais? Assim, estou encantada com o acolhimento, o amor dessa igreja. Então, a minha gratidão. Para mim é uma honra. O pastor Márcio e a Fernanda, realmente, eles eram lá da PIBJC. Como a Fernanda falou, meu nome é Larissa Borges. Eu sou esposa do pastor Vander Borges, a minha filha Beatriz. Nós somos lá de Vitória, Espírito Santo, da PIBJC. O meu marido, ele pastoreia os jovens e os adolescentes, e nós temos o Ministério de Células, supervisões de células, e estamos também envolvidos neste ministério. Temos ali o pastor Eli e a pastora Suene, nosso pastor emérito, o pastor Juarez Mendes, um querido do nosso coração, creio que algumas pessoas aqui também conhecem. Então fica aqui um beijo e um abraço da PIBJC para essa amada igreja do Senhor. Amém? Queridas, eu sou autora também do livro Filho Amado, o encontro com sua verdadeira identidade. Eu tenho a honra de ter o prefácio da doutora Ilma Cunha. Doutora Ilma me mentoria há anos, foi uma graça que eu recebi do Senhor. E eu digo que esse livro foi escrito no meu tempo de terapia com ela e no meu tempo de devocional com Deus. E esse livro surgiu, meu marido, a gente estava saindo da igreja, no culto de manhã, culto de domingo de manhã, e virando assim, saindo ali da sede, da PIBJC ali da sede, indo em direção à nossa casa, ele estava dirigindo, ele olhou para mim, olhou para frente, olhou para o lado, falou assim: meu amor, Deus manda te dizer, eu já fiz assim, que você vai escrever um livro. Eu falei: um livro? Deus está falando que você vai escrever um livro e o tema será paternidade. Falei, fiquei meio assim, eu escrevi um livro, mas eu acolhi aquela palavra no meu coração e eu disse: amém. Se Deus está falando isso, eu creio. 2 anos depois que eu recebi essa palavra do meu marido, Deus iniciou na minha vida um processo de cura e restauração. Queridas, Deus é um Deus de histórias. Deus é um Deus que conhece, lá em Salmo 139, que foi lido aqui, Deus conhece a substância ainda informe, e todos os dias da sua vida foram escritos por aquele que te viu e gerou no coração dele, antes de ser gerado na barriga da sua mãe. Eu creio num Jesus que, quando olhava a mulher do fluxo de sangue, ele não via apenas uma mulher que sangrava há 12 anos. Há 12 anos ele via uma mulher, a angústia daquela mulher, a história daquela mulher, o percorrer daquela mulher em busca de cura. Jesus, ele não via apenas um recorte, ele conhece a sua história. Quando Jesus via o cego Bartimeu, ele não via apenas um cego que estava à beira do caminho e clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele via Bartimeu, o filho de Timeu. Ele conhecia a origem de Bartimeu, ele conhecia a história de Bartimeu. Ele via o que ninguém via, e ele descortinou a visão física e espiritual de Bartimeu. Esse Jesus que me encontrou no caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a concretude de todas as coisas. Eu me converti com 11 anos de idade, na sala da EBD. Geralmente quem nasce na igreja, eu não lembro muito bem quando que se converte, aceitou Jesus. Eu lembro, eu estava na sala da EBD e a professora fez o apelo, eu entendi, levantei a mão.
Eu me converti com 11 anos de idade. Mas em uma época da minha vida, Deus fez um recorte. Deus disse: hoje, agora é o meu tempo Kairos na sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, eu vou intervir para curar, restaurar, transformar e libertar. Eu creio no Jesus da cruz, um Redentor, o Salvador, o Messias, que veio não apenas entre mil aspas, porque a salvação é tudo, mas um Jesus que veio para me curar, para me salvar, para me libertar, para me transformar, para me dar uma nova história. Um Jesus pleno, completo, governante, reinante. Ele caminha de glória em glória, ele caminha com as chaves da vida e da morte na mão. Jesus, aquele que venceu a morte, o Jesus que pagou o preço pela minha vida. E nessa época, eu iniciei um processo de tratamento, Ju, de câncer de mama. Se hoje é noite de milagres, nós vamos contar milagres. Se hoje é noite para Deus te tirar de um lugar de cativeiro e te trazer para o reino do Filho do seu amor, é hoje que Deus vai fazer isso na sua vida. Porque o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde a glória dele, onde o amor dele, onde a paz dele, onde a vida dele, onde o bálsamo dele nos cobre e nos transforma. E orando por esse congresso, vou até voltar aqui. Eu estava no meu tempo com Deus, eu falei: Senhor, do deserto ao jardim, e olhando aqui aquela árvore, olhando a decoração, essa noite é noite de você transicionar, sair desse lugar de deserto, simbólico que você está vivendo, não sei o que você está vivendo, e transicionar para o jardim de Deus. E aí Deus trouxe ao meu coração: Deus quer quebrar cadeias e retirar mulheres do lugar de orfandade da alma e do espírito para o lugar de filiação e pertencimento. Novas vestes, coroa na cabeça, anel no dedo, manto coberto com um manto de sangue do cordeiro, sandálias nos pés. Deus deseja retirar mulheres da escuridão, mulheres que estão acuadas para um lugar de vida, liberdade e filiação. Amém? É como se eu visse, não foi uma visão, mas uma imagem, mulheres acuadas, mulheres no escuro, e um convite de Deus para um lugar novo, para um lugar de redenção, para o reino do Filho do seu amor. E hoje em específico eu vou trilhar o meu testemunho, e o meu testemunho tem uma ênfase sobre identidade. Hoje nós vamos falar mais sobre identidade e filiação, e amanhã nós vamos falar sobre paternidade, e domingo também fechando a gente vai falar sobre a completude, a plenitude da paternidade de Deus em nós. Mas hoje nós vamos falar sobre esse processo da restauração da nossa identidade, e eu creio que a palavra de Deus é a palavra que nos cura. Eu creio que nós somos curadas pela palavra. Deus é a palavra. Ele é o verbo, ele é o haja, ele é a existência, ele é o eu sou, ele é a palavra revelada. E toda restauração de princípios bíblicos restaura o poder da cruz. Queridas, entendam uma coisa: Jesus, ele era o verbo encarnado, ele era a palavra, ele era a concretude da palavra, ele era a existência encarnada, o próprio Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus. E quando Jesus vai à cruz, ele paga o preço pela nossa vida, e quando nós recebemos, obedecemos e alinhamos o nosso coração aos princípios da palavra, o poder da cruz se estabelece em nós, porque é através da palavra. A fidelidade da palavra, o poder da palavra estabelece em nós o poder da cruz. Então, num tempo da minha vida,
eu tinha 38, mais ou menos 38 anos, Beatriz tinha 1 ano e pouco. Chegando em casa, fui fazer minha primeira mamografia. Aliás, minha ginecologista foi usada por Deus, porque eu fiz mamografia muito cedo, com 38 anos. E ali, naquela primeira mamografia, foi detectada uma calcificação, eu tive que fazer outros exames. E quando eu peguei aquele exame, quando eu li aquele exame, meu chão saiu. Eu falei, o que é isso? O que é isso que está escrito aqui? Né? Aquela fase da negação. Não, não é meu exame, isso aqui não é meu. Eu lembro que eu cheguei em casa com meu marido e eu abri aquele exame e aqueles segundos que a gente não sabe nem onde está, se a gente está aqui, se não está, eu olhei para ele e eu falei, meu amor, eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso me retirar. Eu preciso ir para um lugar, só eu e o Senhor. E eu fui para um outro quarto da nossa casa, eu fechei a porta e eu deitei no chão. Eu não ajoelhei, eu deitei no chão. E eu fiz uma oração que eu reconheço plenamente que essa oração não veio de mim. Quando o Espírito intercede por nós, Ele intercede, às vezes com gemidos inexprimíveis, e às vezes Ele intercede claramente por nós. Eu lembro que eu deitei no quarto e eu fiz uma pergunta ao Senhor. Eu falei, Senhor, por onde essa enfermidade entrou? Eu orei isso. Essa oração não veio de mim. E eu deitada no chão, eu falei, Senhor, por onde essa enfermidade entrou? Na hora, o Espírito disse, ela entrou quando você acreditou nas mentiras de Satanás sobre você. Eu falei, mentiras? Senhor, eu me converti com 11 anos. Eu tenho relacionamento com o Senhor. Eu vou na igreja. Tererê, tererê. E Deus falou, filha, você carrega algo que não é seu. E eu levantei do chão, sentei na cama e eu falei, Senhor, eu sou fonoaudióloga. Eu imaginei, eu vou passar por um tratamento. Eu sou da área da saúde, junto com a educação, eu imaginei. Mas eu sentei, eu sei que eu tenho maturidade para falar isso aqui. Eu sentei na cama, eu falei, Senhor, eu tenho um diagnóstico, mas eu não tenho uma sentença. Eu falei, Senhor, eu tenho aqui um diagnóstico de homens, mas eu te peço uma palavra do Senhor. Queridas, claro que você não vai fazer seu devocional assim, ó, a Larissa falou que, Senhor, fala comigo. Senhor, segunda, terça, quarta. Eu sei que eu tenho maturidade, vocês também têm para ouvir isso. Naquele momento de desespero, eu falei, Senhor, eu tenho um laudo humano, mas eu te peço uma palavra do Senhor sobre mim. Essa palavra eu vou crer, nessa palavra eu vou olhar, para essa palavra eu vou perseverar, é para essa palavra que eu vou guardar, ela vai ser a verdade sobre mim. Então Deus, em nome de Jesus, me dá a tua palavra. E aí Deus me deu a palavra, abre lá, vocês projetam, né? Isaías 43, foi a primeira palavra que Deus me deu, versículo 10. A minha versão, ela está na NVI, às vezes na Nova Almeida atualizada. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Como se Deus estivesse falando comigo, filha, você é minha testemunha, declara o Senhor. Você é minha serva, é quem eu escolhi, para que você saiba, Larissa, e creia em mim, e entenda que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim.
E quando eu terminei de ler esse texto, Deus me levou para o início de Isaías 43, versículo 1. E ali claramente a palavra do Senhor entrou no meu coração. Isaías 43, versículo 1, que diz: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Larissa, aquele que a formou, ó Larissa, não tema. Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Vai comigo aí, irmão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E continua o texto: dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E essa parte aqui: e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Queridas, eu li essa palavra entrou no meu coração, essa palavra cortou o meu coração, e o Espírito disse: não temas, eu estou com você, você vai atravessar águas e você não vai se afogar, você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar, porque eu sou o seu Deus. Querida, presta atenção, nenhum deserto nas mãos do Senhor é infrutífero, nenhum. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, mesmo que você não compreenda, se você é filha do Senhor, se você pertence ao Senhor, um deserto é o lugar propício para a manifestação do poder de Deus. Se você está vivendo numa situação de deserto familiar, pessoal, emocional, há um governo de Deus no deserto. Porque no deserto a revelação de Jesus foi declarada. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto, Satanás questiona a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, se tu és filha de Deus, faz alguma coisa. Se tu és filha de Deus, por que você está vivendo assim? Se tu és. Mas no deserto, a palavra se concretiza, a palavra se revela, a palavra te cura, a palavra te afina, a palavra te molda e o inimigo se esvai. Porque a palavra é revelada, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Queridas, eu quero deixar essa primeira palavra ao seu coração. Não sei o que você está vivendo. A única pessoa que eu conheço aqui é o pastor Márcio e a Fernanda e a Ju e algumas outras meninas. Eu não te conheço. Vai para o secreto, porque Deus, quando começa a fazer algo extraordinário, geralmente Ele começa num lugar secreto e íntimo, para que algo extraordinário seja gerado. Geralmente, quando Deus quer fazer algo extraordinário, Ele te revela no secreto e no íntimo. Peça uma palavra do Senhor com sabedoria e temor. Com sabedoria e temor, com intimidade, com um coração inclinado, com um coração sedento pela palavra revelada de Deus. Queridas, rapidamente a minha história. Eu me converti com 11 anos de idade, para vocês entenderem o processo que Deus começou comigo. Então Deus me falou que aquelas mentiras estavam no meu coração, que aquilo tinha entrado por aquelas mentiras, que eu ia passar pelo mar, não ia me afogar, ia passar pelo fogo, não ia me queimar e Ele estaria comigo. E eu imaginei, eu vou passar por um tratamento. Eu me converti com 11 anos, a minha família da igreja, os meus pais, todo o legado de fé, de vida, de amor, de testemunho, de amor a Jesus e amor à palavra recebido dos meus pais. A minha mãe, o culto doméstico, agora entreguei a idade, hein? O culto doméstico, porque às vezes a gente dá outros nomes, né? Era todo dia, ali a semeadura da palavra.
E meu pai, um homem trabalhador, me ensinou a investir, a trabalhar, a ser honesto naquilo que faz. Mas em uma época da minha vida, a minha mãe começou a passar uma enfermidade, ela teve uma doença neurológica que isso evoluiu muito rápido. E eu tinha 14 para 15 anos quando ela começou a passar essa enfermidade. E eu vi ali os meus pais indo aos médicos e aquela sensação de que alguma coisa estava abalando a minha família. Aquela sensação de que algo de ruim está acontecendo na minha casa. Não, mais cedo, com 12 anos. 11, 12 anos. E o tempo passou e eu comecei a ver fisicamente as limitações da minha mãe, as fragilidades da minha mãe. E o tempo foi passando e ela começou a ficar muito limitada daquilo que ela poderia fazer. E as responsabilidades para mim e para o meu irmão foram aumentando. Eu comecei a ser mãe da minha mãe muito cedo. Com 15 anos a gente já fazia tudo dentro de casa. E essa situação na minha casa começou a assolar o meu coração. Um sentimento de orfandade. Um sentimento de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Uma ansiedade na alma que ficava o tempo todo em alerta. Alguma coisa vai acontecer, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu era adolescente, 15 anos. Então essa situação que se estabeleceu na minha casa gerou no meu coração uma rachadura na minha identidade. Queridas, entenda, toda falta a partir do Éden, no Éden, entrou a separação. No Éden entrou a vergonha e o medo. Adão, quando pecou, ele teve medo e vergonha. Ele se escondeu de Deus. O medo e a vergonha estavam ali permeando o coração de Adão e Eva. A sensação de desconexão com Deus, porque eles tinham a plenitude de Deus. Então, não conheço a sua história, você pode falar, Larissa, minha vida foi muito boa, não tive nenhum problema, mas na sua natureza há essa sensação de desconexão, porque todo ser humano carrega essa sensação de não pertencimento, de vazio. E isso que aconteceu na minha casa gerou isso no meu coração de forma mais potencializada, uma rachadura na minha identidade. Eu comecei a ter medo do que ia acontecer, medo de perder os meus pais, principalmente minha mãe, o estado de alerta constante que é a ansiedade, né? A sensação de que um urso vai sair de trás daquela árvore a qualquer momento. Ficava o tempo todo, sabe, uma angústia que ficava ali. Eu era adolescente, não sabia nem como lidar com isso. Toda dor estabelecida na sua alma gera uma ferida. O que é ferir? Ferir é dilacerar, é abrir, é expor. Aquilo que estava conectado, ele desconecta. Então, se eu estou andando e eu passo o pé num caco de vidro, aquilo corta o meu pé. O que estava unido faz uma laceração, é abrir, é cortar. Isso na alma, porque toda dor gera uma ferida e estabelece um comportamento. Assim foi na minha vida. Com 21 anos a minha mãe faleceu, com 27 anos o meu pai faleceu, 7 anos depois o meu pai faleceu, com 27 anos eu fiquei órfã de pai e mãe. E uma sequência de perdas foram se estabelecendo na minha casa. E nessa sequência de perdas, várias rachaduras na minha identidade foram acontecendo. Eu comecei a me achar feia, a achar que todo mundo era feliz e eu não. O meu valor dependia do que eu tinha e do que eu fazia. Eu comecei a duvidar do amor de Deus. Falar assim, Deus, impossível que o Senhor me ama. Não dá assim. É engraçado porque no espírito há uma certeza, mas a alma fica ali raciocinando, pensando, sentindo. Então entenda, toda dor gera uma rachadura, gera um trauma. E quando essa dor não é curada, quando essa dor não é sarada, se estabelece um comportamento.
Então nós estabelecemos um comportamento por uma dor que fica ali no inconsciente, ali, de alguma forma aquela dor entrou na sua história. Você gera rachadura emocional, em cima da rachadura emocional, você vem antes do comportamento, você vem com pensamentos, com mentiras, aí entra as mentiras na minha história, e os comportamentos. Dor, rachadura, pensamentos, comportamentos. E aí Deus falou: filha, eu vou trilhar com você um caminho de restauração de princípios bíblicos, porque o princípio bíblico estabelece a verdade e destrona a mentira. A mentira estabelece as trevas, a verdade estabelece a luz. Eu vou trilhar com você uma restauração de princípios bíblicos e eu vou revelar, eu vou jogar luz na sua mente e mostrar quais as mentiras estão no seu coração. Então os meus pais faleceram, toda essa dor estava lá no meu coração e eu casei, muito bem casada, Renata. Aleluias, meu marido está por aí. E tenho uma filha, Beatriz, e minha vida continuou. E aí quando chegou nessa fase do tratamento, o Senhor falou: filha, vamos começar com a dívida. E eu falei: dívida? Queridos, eu estou dando spoiler do livro aqui. É para dar mesmo. Porque o que eu recebi não pode ficar retido. A graça me encontrou e a graça será dada. Não posso reter. E quando o Senhor começou a falar comigo, entenda que isso foi um processo, tá? Processo. Eu estou resumindo. Dívida. Quem lembra de 2 Reis, capítulo 4? Vamos projetar? Irmão, se puder, 2 Reis, capítulo 4. Vão de 1 a 3, só para a gente contextualizar. Dívida. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Para aí. O Senhor começou a falar comigo sobre o pensamento da dívida. A dívida é o estabelecimento de uma falta. Quando você olha o contexto bíblico, aqui específico, quando alguém tinha uma dívida e ela não tinha como pagar, ela oferecia os filhos para serem escravos e pagar a dívida. Quando nós fixamos a nossa vida numa dívida, nós penhoramos a nossa geração. Quando nós fixamos o nosso coração nas dívidas que nós tivemos, nós penhoramos a nossa geração. A nossa geração nasce no cativeiro, escrava. Esse contexto e nesse texto, Deus falou: filha, a dívida está no seu coração. A dívida do quê? E Deus começou a me revelar. A dívida da mãe que você queria ter e não teve. A dívida do pai que você queria ter e não teve. A dívida daquilo que você queria e não teve. A falta. A falta está ligada à dívida. A dívida está ligada à falta. A dívida do sofrimento. Porque eu pensava, se minha mãe sofreu, quem vai pagar o sofrimento da minha mãe? Eu vou viver a minha vida feliz e acabou? Ninguém vai sofrer por ela? Fica por isso mesmo? Quem vai quitar aquilo que você queria ter ouvido, aquilo que você queria ter recebido de amor e aceitação? Você? E Deus foi fundo, e nós vamos fundo aqui, queridas. Porque esse congresso estabelece um momento em que você vai restaurar princípios bíblicos e alinhar o seu coração no reino do Filho do seu amor. A obediência precede a bênção. A obediência, ela precede aquilo que a cruz já fez por nós.
E aí Deus foi fundo. Filha, a dívida cria o elo com a falta. A dívida cria uma corrente com o passado. Ela nos coloca preso àquilo que nos faltou. E nós aqui podemos assumir dois posicionamentos: o fiador da dívida e o cobrador da dívida. O fiador da dívida é quando você quer suprir uma dívida de algo que tanto você queria ter, mas não teve. Carrega uma dívida pela falta que sofreu. É um fardo. Você é fiador. Pensa comigo, o que é um fiador? Alguém compra um apartamento. E aí a pessoa fala assim: Larissa, se eu não puder pagar, você pode pagar por mim? Você pode ser minha fiadora? Quando alguém deveria ter feito aquilo que não fez e você assume a dívida, você se torna fiador da dívida. Alguém que não conseguiu fazer o que deveria ser feito e você assume o peso, você assume uma função ou um papel para além da sua capacidade. Isso gera um peso no seu coração. Você vive com uma sensação de peso diante das conquistas da vida. Acha que não merece viver algumas coisas. Irmã, vamos fazer tal curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, isso não é para mim. Não, irmã. Vão entrar no jejum, vão clamar ao Senhor por algo, vamos orar por um marido de Deus, um marido, sabe, aquele homem que ama o Senhor, que tem o temor do Senhor, e a pessoa fica: não, será que eu mereço isso? Será que isso é para mim? A autossabotagem está ali, ó, girando. Por quê? Porque é fiador de uma dívida, ou o cobrador da dívida. Quem assume o cobrador da dívida vive a vida inteira querendo provar alguma coisa para alguém. Ele se sente injustiçado por tudo, vive querendo receber o que não teve. Por exemplo, pode acontecer o excesso de trabalho, o ativismo, para você se sentir amada, aceita, reconhecida. Claro, todas nós necessitamos de amor, de aceitação, desse reconhecimento comunitário, porque isso faz a gente crescer. Mas é uma necessidade para além, é uma necessidade angustiante, escravizante. Pode entrar numa exaustão, no esgotamento profissional. Por quê? Quer provar para todo mundo que não é o que disseram que ela é. Quer provar para todo mundo que eu não vou ser a menina que falaram de mim quando eu nasci. Então, eu vou ser o quê? Eu vou trabalhar muito. Nada contra trabalhar. Eu trabalho. Todas nós trabalhamos em casa, fora, né? Mulher tem essa habilidade. Mas é a dor que estabelece a rachadura, estabelece um pensamento e sustenta um comportamento. Você trabalha não porque você acha que você tem que ajudar, precisa, necessidade, ou você entende com seu marido que é necessário. Não, você trabalha porque você quer sanar a dor. Outro pensamento que mancha, que distorce a nossa identidade, a culpa. A culpa está ligada com a dívida. A culpa, ela faz uma aliança com a dívida. Ser feliz, olha só, essa frase está no meu livro. Ser feliz era como abandonar a dor da minha mãe. E abandonar a dor dela era o sentimento de culpa e dívida que eu sentia. Eu me sentia culpada por viver a minha vida, por me ver feliz e olhar para trás e ver a minha mãe doente. Eu me sentia culpada. A dúvida mina a fé. A dúvida é aquilo: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai prosperar nessa área da minha vida? Será? A dúvida embaça a visão da fé. E a raiva de tudo o que eu vivi e que eu não queria ter vivido. A raiva da dor, a raiva do que eu vi, a raiva do que eu ouvi, a raiva. Dívida, dúvida, culpa e raiva. Todos esses pensamentos embaçam, minam as mentiras de Satanás em nós, embaça a nossa visão da nossa identidade em Deus. Por isso
que na cruz Ele quitou o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou o escrito de dívida. Por isso que quando nós falamos sobre cruz, sobre o poder de Jesus, é que ali na cruz Jesus está dizendo, está pago. O que te devem, o que te faltou, está pago. Está consumado. Aleluias. Queridas, esse é sair do império das trevas e aleluias, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, um Jesus poderoso, glorioso, governante, que cavalga, que me rodeia, quebra as minhas correntes e diz, está pago, está pago. Está pago, vai filha, você é minha filha, vai, caminha, prospera, anda, olha para trás, está pago. E Deus começou a fazer isso na minha vida, porque quando eu entrei no deserto, quando eu iniciei o deserto, Deus falou, filha, vem cá para o deserto. Deixa eu tirar essa dívida, essa dúvida, essa culpa e essa raiva, porque tem lugares que só Deus pode ir. Às vezes não, a maioria das vezes Deus usa os recursos que são deles, usa. Eu fiz o tratamento, eu fiz quimioterapia, eu fiz cirurgia, eu fiz. Mas a minha cura é para além do meu corpo, a minha cura foi para além. O Senhor falou, filha, vai caminhando, vai passando pelo processo que você precisa passar, mas vem cá. Deixa eu descortinar para você um deserto, que eu vou me revelar a você. Nesse deserto, Deus falou comigo lá em, deixa eu pegar o texto aqui, Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Oséias, capítulo 2, 14 e 15. Que diz o seguinte, eu vou ler, irmão, na versão que eu li, quando eu estava escrevendo e passando pelo meu processo na NTLH. Foi nessa versão que eu li. Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Queridas, todo o texto tem o seu contexto teológico, histórico, mas eu creio que Deus é um Deus pessoal. E quando eu entrei no deserto, Deus me deu esse texto. 3 coisas, filha, vai acontecer com você nesse deserto que você está passando. Revelação, você conhecerá o meu amor. Restituição, eu devolverei a você as suas plantações de uva. E transformação, transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Queridas, o seu deserto está sobre os olhos daquele que quitou a sua dívida. Jesus. Jesus, Ele tem prazer na sua vida. O amor dele é furioso, é poderoso, é redentor, resgatador, curador, completo, pleno. E o primeiro princípio para essa noite, chegamos nos princípios. O primeiro princípio bíblico que Deus restaurou no meu coração foi o princípio do quebrantamento. Eu habito no alto e sublime monte, mas eu habito com um contrito e quebrantado de coração. A contrição é a habitação daquele que mora no alto e sublime, ele mora, mas ele mora também com o coração contrito e quebrantado, com a mesma glória, com o mesmo poder que ele habita no alto e sublime monte, ele habita com o contrito e com o quebrantado de coração, o qual Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado atrai a presença de Deus. Deus é atraído. Deus é igual um imã.
Deus vem correndo, Deus se derrama, Deus entra, corre como um rio, num coração contrito e quebrantado. Eu acho que é Isaías 57, versículo 15. Aqui, eu achei aqui, ó. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Querida, nessa noite, o primeiro princípio que Deus quer restaurar no seu coração é o princípio do quebrantamento. Eu quero te dar o oposto do quebrantamento, que está na nossa natureza e que permeia a nossa natureza, que é o orgulho. E aqui eu vou fazer uma ilustração do orgulho, e o spoiler está indo todo. Amém. A ilustração que Deus me deu, que está aqui no livro, foi assim: eu estava no quarto e aí Deus falou: filha, o orgulho. Eu falei: orgulho, Senhor? O orgulho, filha. E aí Deus falou assim: filha, essa é a minha experiência com Deus, tá, gente? No meu quarto. E aí Deus me deu essa ilustração. Imagina uma criança no alto de uma ladeira e ela está com uma bicicleta. E ela resolve descer a ladeira, assim. Mas aquela ladeira assim, sabe aquela assim? E ela desce. No meio do caminho tem uma pedra. Ela cai, aí ela vem lixando até o final da ladeira. Aí ela chega lá embaixo toda ralada, toda arrebentada. Levanta e fala: nem doeu? Se for mulher, então acerta o cabelo e tal. Nem doeu? Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Não vai doer. Eu não vou ver que vai doer. O orgulho te estrutura para não revelar a dor que você já conhece. O orgulho é o endurecimento. O orgulho é a rigidez. O orgulho é uma estrutura endurecida, fechada, totalmente lacrada, para não reconhecer a dor que você já conhece. Expor essa dor é tão difícil que você endurece. E eu falei: Senhor, e aí Deus me levou para Tiago, capítulo 4, 6 e 10. Mas Ele concede graça maior, pois diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Filha, reconhece, abre mão. Existe um trono da graça a fim de encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Filha, doeu. É, Senhor, perdi minha mãe, né? É isso que o Senhor está falando? Perdi meu pai. É, filha, vamos lá. O que foi que você perdeu? O que você ouviu? A graça e a misericórdia, ela é sempre abundante para aquilo que você perdeu. O que você perdeu, Deus superabunda de graça e misericórdia, porque a medida dele é recalcada, sacudida, transbordante. E eu falei: Senhor, o quebrantamento porque humildade vem de humus, do grego humus, terra, chão. Humildade precede a honra, e o orgulho a ruína, Provérbios diz. Queridas, nessa noite, é uma noite de você restaurar o princípio do quebrantamento. O princípio do quebrantamento é o primeiro princípio sobrenatural para nos conduzir ao único lugar de cura, a cruz. Sem o quebrantamento, não há como entrar. E eu creio que nessa noite é uma noite de restaurar princípios bíblicos, de você se posicionar e falar: Senhor, eu quero restaurar a minha identidade, e para restaurar a minha identidade eu quero destronar todas as mentiras que estão no meu coração, que eu vejo e que eu não vejo. Eu me coloco diante do Senhor, eu me apresento ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, e eu te peço: Deus, vem com a tua cura e restaura a minha identidade. O segundo princípio para a gente fechar é o princípio do amor. O amor te reconecta. O amor estabelece a vida.
O amor traz a presença daquele que é o próprio amor. Por quê? Às vezes, quando nós passamos por algumas perdas, algumas situações difíceis, nós temos aquela sensação de orfandade. Sensação. Por mais que a gente não acredito, lógico que Deus me abandonou, porque Deus... Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas há algo que paira na sua mente, assim, que fica rondando a sua mente. Isso gera a sensação de orfandade. E a conexão com o amor é a conexão com a cruz. E aí eu vou lá para Salmo 93, 1 e 2. Eu estou na Nova Almeida, que diz: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Salmo 93. O governo de Deus, o amor de Deus te reconecta à cruz. Queridas, nessa noite, eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração, mas eu quero te dizer que a verdade dos princípios bíblicos vai restaurar a identidade de filha amada. E o primeiro princípio bíblico é o quebrantamento. O quebrantamento é você expor o lugar de maior angústia da sua alma. O quebrantamento é a vulnerabilidade. O quebrantamento é oposto, totalmente oposto à sua estrutura humana. O quebrantamento é a rendição. O quebrantamento deixa a vergonha de lado, porque a vergonha nos intimida. Lembra no Éden? Vergonha e medo? A vergonha nos intimida. Você vai... Deixa eu te dizer, Jesus, Ele é pleno, Ele não se prende a nada, Ele é livre. E quando Ele vem sobre nós, Ele nos rodeia para que nós também sejamos livres, para que possamos desfrutar daquilo que Ele já fez na cruz por nós. Então nessa noite eu tenho 2 apelos para o seu coração. Amanhã nós teremos mais 3 princípios bíblicos profundos, que faz parte do meu testemunho. Profundos em Deus. Mas hoje eu precisava falar do quebrantamento, porque para você receber o que tem amanhã, o seu coração precisa estar rendido, aberto. Humus, terra, chão. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu vou fazer 2 apelos. Vou fazer 2 apelos. E pode ficar bem à vontade, porque eu estou à vontade aqui. Eu não sei se vão ter pessoas que vão ministrar, orar, mas eu vou orar por você. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Se você entendeu nessa noite, o primeiro apelo é para você que conhece Jesus, ouviu sobre Jesus, mas você nunca ouviu sobre um Jesus que veio para te dar uma vida plena, completa, livre, restaurada, transformada e liberta. Nessa noite você pode estar falando no seu coração: Larissa, eu não conhecia esse Jesus. Eu não tinha compreensão da profundidade de Jesus. Eu ouço falar, mas nessa noite eu quero tomar o primeiro passo, que é o passo da decisão de sair das trevas espirituais e ser transportada para o reino do Filho do seu amor. Eu quero aceitar Jesus no meu coração. Eu quero fazer essa oração com você agora. Não precisa fazer alta oração, você vai fazer no seu coração. Se você entendeu que você precisa convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, orando junto com a Larissa. Eu quero nesta noite entregar o meu coração para o Senhor. Vem ser o dono da minha vida.
entra no meu coração. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para me curar, para me libertar. Por isso, nessa noite, Senhor, eu te peço, eu quero sair daqui com essa certeza. Entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu resgatador, em nome de Jesus. Continua ainda com seus olhos fechados. Se você já tem Jesus, tem no sentido da compreensão de tudo que nós falamos aqui, e nessa noite você deseja restaurar o princípio do quebrantamento, você também vai fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, eu oro com a Larissa. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu me rendo ao governo do Senhor, ao poder do Senhor, à graça do Senhor, o bálsamo do Senhor, a vida do Senhor. Eu te peço, desestrutura as minhas estruturas de defesa, que as minhas estruturas de defesa se rendam diante da tua glória, da tua majestade, do teu governo, do teu poder, do amor do Senhor. Eu restauro nessa noite o princípio do quebrantamento, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu vou te pedir, enquanto a Renata está cantando, eu vou continuar aqui. Vem aqui, eu quero orar com você. O dia que eu restaurei esse princípio, o trono da graça foi liberado sobre mim, porque o medo e a vergonha foram vencidos na cruz por Jesus. Então vem, minha irmã, vem que nós vamos orar.